Republicano. Nós vamos acionar agora o jornalista Guilherme Macalossi, que nos traz aqui o seu destaque inicial na abertura do Jornal Gente de hoje, diretamente de Porto Alegre. Tudo bem, Macalossi? Bom dia para você. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, ainda sobre a escolha do vice de Trump, o J.D. Vance, que é senador pelo estado de Utah. Tem um bom filme que foi produzido pelo Netflix a respeito da sua vida, Em Busca de um Sonho. Foi best-seller, aliás. A autobiografia dele narra a ascensão de um jovem do interior dos Estados Unidos até as Forças Armadas e a universidade. Esse J.D. Vance era um sujeito que entrou dentro do Partido Republicano como um antitrumpista e depois ele se converteu. E, de certa forma, a escolha mostra o domínio do Donald Trump sobre o partido, que hoje é menos o Partido Republicano do Reagan e mais o Partido Republicano do próprio Donald Trump. Uma modificação que nós vamos tratar com profundidade na sequência. Bem, aqui no Brasil, o áudio da conversa entre o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ex-presidente Jair Bolsonaro e uma advogada de Flávio Bolsonaro veio a público, com o sigilo derrubado pelo ministro Alexandre de Moraes. Pedro, eu defendi que isso ocorresse ainda semana passada, quando nós tivemos a nova fase da investigação da ABIN paralela. E eu defendi que se derrubasse o sigilo do áudio para que não houvesse vazamento seletivo da conversa, para que o público tivesse conhecimento do que estava sendo discutido ali. Bem, depois que o áudio foi integralmente disponibilizado para o público, o Alexandre Ramagem fez um vídeo afirmando que o objetivo da conversa era publicizar, na verdade, registrar o que seria um crime que poderia ter sido cometido pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que supostamente estaria negociando melhores condições para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, até mesmo interferindo na investigação contra Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. O representante de Wilson Witzel era aguardado nessa reunião, ele acabou não comparecendo. E, inclusive, o Ramagem faz menção a isso. Diz que exatamente por não ter sido presente um representante de Witzel, a conversa teria sido, entre aspas, descartada. Bom, mas a gente considera improvável que tenha sido descartada na medida em que ela hoje se torna pública. Ela foi mantida, ela foi guardada e ela foi identificada pela Polícia Federal como parte da investigação que hoje corre contra o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E daí é necessário se fazer uma pergunta. O que leva uma advogada a ter uma reunião com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o ex-diretor da ABIN e o presidente da República da época para falar de uma investigação que corre no Rio de Janeiro e que diz respeito a possível mau uso da Receita Federal contra o senador Flávio Bolsonaro? Bom, se a advogada tinha algum questionamento a fazer sobre o procedimento investigatório, certamente não deveria fazê-lo a essas pessoas que são integrantes do Poder Executivo Federal. Só o fato de nós termos esta reunião já denota uma ação do Executivo em relação às investigações que ocorriam contra o senador no Rio de Janeiro, à época deputado. E há ali menção a gente que trabalhava no SEAPRO e a outros órgãos oficiais. O presidente Bolsonaro, inclusive, disse que poderia se falar com o Canuto, que era uma dessas pessoas, ao que o general Augusto Heleno, ciente do teor da conversa, diz para que os termos do diálogo fossem mantidos em sigilo. Basicamente, ele disse que isso deveria ser mantido fechadíssimo. Aquilo que era para ser usado contra Witzel acabou sendo transformado numa peça na investigação contra o ex-presidente da República. Ela não é uma prova provada de que houve uma interferência objetiva nas investigações contra Flávio Bolsonaro, mas sem sombra de dúvidas ela é um elemento adicional na investigação que corre
e que está subsidiada também em outros elementos que foram colhidos e que constituem todo o processo investigatório contra essa BIM paralela e que, infelizmente, utilizou-se de instrumentos do Estado e de tecnologia israelense para arapongar autoridades. O que eu disse na semana passada, Pedro e ouvintes, é uma situação, uma cena típica de regimes autoritários, não de uma democracia constitucional, como é o caso do Brasil. Nós estamos falando de autoridades do Supremo Tribunal Federal, de parlamentares e inclusive de jornalistas colegas nossos. Essa investigação tem que ser aprofundada e a linha investigativa que se abre a partir do áudio é contra o ex-governador do Rio de Janeiro. Ainda que nesse áudio não exista nenhum elemento comprovando que ele tenha tentado interferir na investigação para obter vantagem pessoal. De volta contigo, Pedro.